Olá, graça e paz, pastor Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho das Boas Novas, Evangelho Boas Notícias. Amém? Como é que vão? Como é que estão, povo de Deus? Eu costumo dizer que com Cristo estamos bem, em meio às lutas, dificuldades, porque o próprio Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Ser crente, ser cristão não é estar ausente de luta, de dificuldade, não. Porque o próprio Jesus disse que o reino dele não é neste mundo. O reino dele não é comida, não é bebida. Então, nesse mundo, ele mesmo avisou, no mundo tereis aflições. Então, estar no mundo é estar sujeito a padecer aflições, amém? Mas nós temos que ter bom ânimo, porque se nós temos algo para nos gloriar, é de termos nosso nome escrito no livro da vida, de ser cidadão do céu, e quando chegar o momento oportuno que o nosso Pai eterno determinou, sairemos deste mundo e iremos reinar eternamente com Ele. Essa é a alegria do cristão, essa é a certeza que nós temos. Aqui na terra nós não temos certeza de nada. A única certeza que nós temos é que o nosso Redentor, ele vive. E ele prometeu nos levar para reinar com ele. E ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, suporta firme, meu amado irmão. Suporta firme, minha amada irmã. Porque o prêmio é valioso. Amém? Eu quero estar dando início, dando continuidade, à mensagem da cruz. O apóstolo Paulo diz, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Hoje eu quero trazer 1 Pedro, capítulo 2, quero trazer alguns versos aqui, para a gente refletir, para a gente meditar, amém? A mensagem não é para se emocionar, a mensagem não é para se emocionar. Se emocionar, se você se emocionar, glória a Deus, mas a função não é essa. A função é para refletir, como está escrito na epístola, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a mensagem, o sentido da mensagem da cruz não é emocionar. A gente se emociona, vê o que Jesus padeceu, tudo, mas o motivo, o sentido não é se emocionar. É a gente praticar, é a gente obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, tem a mudança, a metanoia na mente, a mudança de caráter, a mudança de comportamento. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim, porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, pelos filhos amados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Ele padeceu para nos deixar o exemplo. Por isso que hoje não podemos pregar um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem arrependimento. Não é evangelho, pode ser tudo, entretenimento, um monte de adjetivo, menos o verdadeiro evangelho, porque é renúncia. Ele deixou, o próprio Jesus Cristo, ele deixou exemplo para nós, exemplos para nós seguirmos. Ele deu esse exemplo, amém? Então, o apóstolo Pedro aqui, ele diz, porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, pelos filhos, deixando-nos o exemplo
para que sigais as suas pisaduras. Amém? Como Isaías falou, né? Nós vamos ler, Isaías falou, né? Versículo 22 diz: o qual não cometeu pecado, Cristo, nosso Deus amado, ele não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano. Ele jamais cometeu pecado, nem sua boca se achou engano, mentira, palavras torpes, nem cometeu engano. O qual, quando injuriavam, quando alguém injuriava ele, não injuriava de volta, não pagava com a mesma moeda. Quando ele era injuriado, quando as pessoas o vendiam, o caluniavam, ele não devolvia. Nós temos que devolver. Se alguém faz mal para nós, eu sei que é difícil, nós somos seres humanos. Se alguém nos faz mal, nós temos que fazer o bem. Nós não podemos pagar com o mesmo mal, com a mesma moeda, né? Esse é o verdadeiro evangelho. Exemplo, seguidor de Jesus, imitador dele. Aqui está bem claro, quando as pessoas o injuriavam, ele chegava em cidades onde ele era apedrejado e ele não apedrejava de volta, ele ia embora. Ele era caluniado, blasfemado, né? Muitos tentavam o matar, o perseguia, mas ele não fazia a mesma coisa. Então, como exemplo, ele nos deu esse exemplo, como filhos dele, seguidor de Cristo, né? Imitador de Cristo, como o apóstolo Paulo disse, que é imitador, nós somos imitador, como o apóstolo Paulo declara. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Se alguém nos faz mal, a gente vai fazer o bem. Nós temos que orar. Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos, que naquele momento aqueles seus amigos estavam como inimigo, que estava julgando, estava criticando, estava, né, tirando uma com Jó, né? Vendo Jó naquela situação de oferecer o ombro amigo, não, estava julgando. Então, o qual, quando injuriavam, não injuriava. Quando alguém injuriava ele, ele não injuriava de volta. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava injustamente. Aquele que estava julgando injustamente, ele não oferecia resistência. Não falava, foi como ovelha muda para o matadouro, né? 24, levando ele mesmo, Jesus Cristo, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados. Ele levou no seu corpo, como ele não tinha pecado, ele era santo, ele levou os nossos pecados. O pecado dos seus filhos e a sua igreja. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a cruz, né? Para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Morto para o pecado, possamos viver para a justiça de Deus. E pelas suas pisaduras foste sarado, nós fomos sarados. Amém? Porque és ovelha desgarrada. Éramos ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Estávamos todos desgarrados, nascemos desgarrados. Então o próprio Deus teria que vir à terra, se fazer homem, para padecer em nosso lugar, para nos dar a remissão das ofensas, dos pecados. Amém, amados? Então esse é o evangelho da cruz, é o evangelho do perdão, levando, mais uma vez, versículo 24, levando ele, Jesus Cristo, ele mesmo, em seu corpo, os nossos pecados.
sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. É o que Isaías diz. Isaías 53:4 diz: verdadeiramente, não há mentira, não há verdadeiramente, sem soma de dúvida, ele quem Jesus Cristo tomou sobre si, tomou para ele, não era dele, mas ele tomou para ele, porque ele, como Deus, como santo, ele não tinha dolo, não tinha pecado, não tinha, mas ele tomou para ele, ali na cruz, tomou para ele, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as vossas dores. Hoje, as dores são físicas, as enfermidades são físicas. Amém? Porque as de ordem espirituais ficaram lá na cruz. Nós temos que crer desta forma. Você tem que crer, você tem que colocar em prática, profetizar. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa enfermidade não pertence a mim, porque o meu Deus já deixou lá na cruz. Eu vou orar no finalzinho da mensagem. E você pode ser curado. Só depende de você crer, confiar que Ele tomou, levou, ficou na cruz, ficou cravado a maldição, a condenação. Como diz claramente, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito e ferido e oprimido. E oprimido. Está vendo, amados irmãos? A palavra de Deus, ela é eficaz, ela tem poder para aqueles que crê. Todos os milagres que Jesus fazia, Jesus dizia o que? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, tudo é possível àqueles que crê. Amém? Tem que crer. Olha aí. Quem deu crédito à nossa... Isaías 53, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação, à nossa mensagem? A mensagem de Cristo, que nós recebemos como nossa. Nós pregamos a mensagem de Cristo. Então o profeta Isaías, ele diz: quem deu crédito à nossa mensagem? E a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Olha, uma terra seca, não tinha formosura, não tinha parecer nenhum, nem formosura. Olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Não tinha nenhuma beleza, irmão. Ele não era o que se destacava ali. Judas, para levar os soldados para o prender, ele teve que chegar junto e beijar, para mostrar aquele que eu beijar é ele, porque ele não era diferente, ele não era aquele que tinha a melhor roupa, ele não era aquele que ele não era como os quadros aí que são pintados aí, não, irmão, ele era simples, homem de dores, rejeitado, caminhava dias mais dias no sol, seu corpo empoeirado, sua pele queimada do sol. Esse Jesus que eles pregam por aí nesses quadros não tem nada a ver com o da Bíblia, porque a própria Bíblia diz, se ele fosse o mais alto, mais belo dali, não poderia, não. Judas não tinha motivo de chegar lá e beijá-lo. Então ele beijou para mostrar, olha, vai ser difícil vocês identificar ele, porque ele é simples, ele é do povo.
Então aquele que eu chegar próximo e beijar, vocês vão lá e prendem ele, que é ele. É uma realidade, isso é uma realidade bíblica, olha aí. Olha aí. Porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Jesus. E olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Nenhuma beleza tinha para que chamasse atenção para alguém seguir ele. Ele não tinha beleza para ninguém seguir ele. Não tinha formosura. Era desprezado. Jesus era desprezado, irmão. Aí qualquer coisinha você é desprezado, você quer largar Jesus, você quer largar o Evangelho. O próprio Deus, Jesus Cristo, que é Deus, ele era desprezado. Quando a gente é desprezado, irmão, porque a natureza da gente é má, né? Nós somos seres humanos, natureza humana, mas Jesus é Deus. E ele era desprezado, e ele sofreu tudo isso. Morte de cruz, açoite, vergonha, humilhação, colocaram ele nu na cruz ali. Era uma desonra um judeu estar nu. Ele não ficava nu. Ninguém via a gentalha do judeu. Ninguém via um judeu nu. E ele foi desmoralizado. Ele desceu até o nível mais baixo por mim, por você, por nós, irmão. Como é que alguém diz agora aqui? Como é que alguém, em vez de adorar Jesus, vai adorar ídolos? Né, irmão? É uma ingratidão tremenda, uma ingratidão terrível. Aí muitas vezes de que se queixa o homem, muitas vezes padece tanta coisa, por quê? Porque em vez de aceitar a mensagem da cruz, em vez de adorar só a Deus, só a um nós devemos chamar de Pai. É o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. As pessoas ficam chamando dos ídolos de Pai, ficam adorando homens. É terrível, né, irmão? Olha só. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, e experimentado no trabalho. Ele era experimentado no trabalho. E como um de quem os homens escondia o rosto dele, irmão. Era desprezado e não fizemos dele caso algum, não fizemos caso algum como ser humano. Não fizemos caso algum. Aí agora o que nós lemos, o 4. Verdadeiramente, sem dúvida nenhuma, ele, Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, Jesus Cristo, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus Cristo. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, suas machucaduras, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Foi oprimido, foi chicoteado, foi dilacerado o seu corpo, mas ele não abriu a boca, ele não se defendeu. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, ele não se defendeu. Muitas vezes quando alguém faz uma injustiça com a gente que se defende logo, né? Não foi eu, né? Se defender, ele não se defendeu. Ele não se defendeu, não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, foi cortado da terra dos viventes pelas transgressão do meu povo. Foi ele atingido, ele foi morto pelos meus pecados, pelos teus pecados, as nossas transgressões, da natureza humana, irmão. Aí tem pessoas que dizem assim, é muita ignorância. Não, eu não pedi,
Eu não fiz nada. Irmão, a natureza humana, viemos com a natureza humana, tinha que um Deus nos resgatar dessa natureza, para que a gente não perecesse, né? Como o próprio Evangelho diz, né? Né? Como nós lemos aí, né? Então, nós temos que entender que Ele padeceu tudo isso por mim, por você, por nós. E hoje, o que é que nós temos que fazer? Entregar a nossa vida, confiar nele, saber que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoar. Espiritualmente já está aperfeiçoado. João 19:30, tetelestai, está feito. Agora, enquanto a gente estivermos aqui na terra, irmão, temos que carregar nossa cruz. Se tem alguma coisa para se gloriar, não é se gloriar. Os discípulos vieram alegres, felizes, Senhor, está tudo bem, está tudo muito bem, Jesus, está muito bem, porque os demônios, quando ele vê a gente, ele é expulso, eles vão embora, ele teme, os discípulos vieram, podemos conjecturar, vieram de uma cruzada onde deu tudo certo, né? Deu tudo certo ali, muitas pessoas foram libertas, e ele estava alegre, né? A gente, como pregador, quando a gente faz um evento, uma cruzada, um culto ao ar livre, onde muitas pessoas se convertem, muitas pessoas se reconciliam com o Pai, muitas pessoas são curadas, a gente, como pregador, a gente fica alegre, né? Glória a Deus, todo o nosso trabalho, todo o trabalho que nós fizemos teve recompensa. Então os discípulos vieram nessa garra, nessa alegria, nessa euforia, e dizendo: olha, Jesus, hoje foi muito bom a cruzada, a bala vitória, foi muito bom, hoje nós arrebentamos. Jesus disse assim: olha, se tem uma coisa para vocês se gloriar, é de ter o nome escrito no livro da vida. Então, se temos alguma coisa para se gloriar que somos salvos, que quando chegar o dia de sermos tirados dessa terra, iremos morar eternamente com Ele. Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz, o apóstolo Paulo diz: mais longe esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se tem alguma coisa para se gloriar, porque lá na cruz Jesus tomou as transgressões, ele morreu por mim, por você, por nós. Mas longe esteja de me gloriar, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém, amados irmãos? Ele ainda diz mais, em 1 Coríntios, ele pregando para a igreja de Coríntios, uma igreja complicada, né? um polo ali, uma cidade portuária, de muitos comércios. Então tinha de tudo ali, irmão. Tudo que você imaginava em Coríntios tinha. Aí ele pregando, ele diz, 1 Coríntios 2:2, porque decidi nada saber. Ele decidiu nada saber. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha, eu decidi que agora toda a religiosidade, porque o apóstolo Paulo era Saulo de Tarso, criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores monstros religiosos daquela época, esse monstro sagrado, conhecedor da Torá, dos Pentateuco, e conhecedor da religião. E disse: olha, eu decidi deixar tudo isso de lado. Ele diz até que é esterco. Agora eu só quero pregar a cruz de Cristo. Eu só quero pregar o que aconteceu lá na cruz, porque evangelho sem cruz não é evangelho. Aí ele diz:
porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É a mensagem da cruz, irmão. É a mensagem que transforma. É a mensagem da cruz. A mensagem do sacrifício de Jesus. Amém? Ainda na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 10, ele diz: para conhecê-lo e ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Olha só. Tá vendo? Para conhecê-lo, o poder da sua ressurreição, porque ele ressuscitou. Ele padeceu, mas o terceiro dia ele ressuscitou. Ficou as marcas ali, nas mãos, nos pés. Então, a cruz é um símbolo central do cristianismo. A cruz de Cristo, a cruz vazia, né? Não é a cruz com boneco lá, com ensanguentado, aquele rosto desfigurado, não. A cruz vazia, irmão. A cruz vazia é um símbolo central do cristianismo, do verdadeiro cristianismo. A cruz vazia é um símbolo central do verdadeiro cristianismo. Representa o sacrifício de Jesus para a redenção dos pecados humanos e a reconciliação com Deus. A cruz vazia. Amém? É o poder, é a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Evangelho sem arrependimento, evangelho sem cruz não é evangelho. Muitos estão transformando o evangelho de Cristo em entretenimento, mas estão transformando para eles, né? Na mente deles. O maior cego é aquele que não quer ver, né? Então, não podemos mudar, porque o verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz. Sem cruz não há evangelho. Sem arrependimento, sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, temos que entender que cada ser humano, cada filho de Deus tem que carregar a sua cruz. Aí você diz: mas pastor, Jesus já levou. Sim, meu amado, já levou. Aquela nenhum ser humano poderia levar. Aquela ali só um Deus. Só um Deus. Mas no modo de falar, carregar a sua cruz é renunciar o eu, a prepotência, a arrogância, a vaidade, as riquezas ilícitas. Se você tiver de ser um homem próspero, vai ser. Agora, que não seja ilícito, né? Que não seja por meios ilegais, seja do suor do seu rosto. Mas quando Deus faz um homem e uma mulher prosperar, é com um propósito, de ele ser canal de bênção, ela ser canal de bênção. É dando que se recebe, é abençoando que se é abençoado. Amém? Deus não faz uma pessoa prosperar para ele se regozijar, só querer para ele. Não. Quando Deus prospera um homem, um empresário, uma mulher, uma empresária, uma empreendedora, é para que ele invista na obra do Senhor. Cuide dos órfãos, das crianças, orfanato de criança, casa de recuperação, recuperar drogados, né? Isso é o propósito de Deus, né? Isso é o propósito de Deus. Matar a fome de quem tem fome, matar a sede de quem tem sede, socorrer aquele que está na sarjeta, aqueles que estão na humilhação, aquele que está jogado.
né? Então, o Charles Spurgeon, ele dizia, puritano, ele dizia, o verdadeiro evangelho, ele fere antes de curar. Ele fere antes. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Jó passou tudo aquilo, ele declara, hoje eu conheço de com ele andar. Então o verdadeiro evangelho, primeiramente você pega a sua cruz e segue, renunciando, deixando pai, deixando mãe. Deixar não é você, não é seu pai, sua mãe vai deixar de ser seu pai e sua mãe, não. Deixando os delitos. Porque quem ama mais seu pai e sua mãe, mais do que a Deus, não é digno dele. A mãe ama mais seu filho do que a Deus, não é digno de Deus. A mulher ama mais seu marido do que a Deus, não é digno de Deus. Ama mais a riqueza, então não é digno de Deus, né? Nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o nosso Pai querido. Amém? Em primeiro lugar está Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Deixa eu orar por você. Deixa eu fazer a oração de Isaías 53, que verdadeiramente ele tomou sobre si. Se você crê nesse momento, nessa madrugada, onde quer que você esteja, qual parte do globo terrestre você está me assistindo, eu quero orar por você e você colocar na sua mente e entender que a enfermidade ficou lá na cruz, a miséria, a vergonha, o sofrimento, Jesus Cristo tomou para ele, ficou cravado lá na cruz, que ele morre para você viver, ele morre para me viver, ele sofre para você hoje ter vida, ele morreu para te dar vida, para me dar vida, nos dar vida em abundância. Amém? Deixa eu orar por você, onde quer que você esteja, eu só peço que você creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, o que é que eu faço? Crê somente, foi o que Jesus disse. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ora assim comigo, Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu me entrego ao Senhor, me entrego 100%, reconhecendo o teu sacrifício na cruz, reconhecendo que a partir de hoje teu sacrifício na cruz para mim não vai ser em vão. Eu reconheço o teu sacrifício e me entrego 100%, entrego a minha vida, entrego o controle da minha vida. Já tentei de várias formas, só me dei mal. Neste momento eu resolvo entregar o controle da minha vida, da minha casa, da minha família. Faz a tua vontade, porque eu sei e eu creio que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, te exalto. Pai, recebe esta pessoa que nesse momento está fazendo a melhor decisão de entregar o controle da sua vida desde quando se entende por gente, que ele resolveu ter o controle da sua vida, mas só dificultou, só sofreu. Agora esta pessoa resolveu entregar o controle da sua vida ao Senhor. Pai, eu oro por esta pessoa, por esta mulher, por essa senhora, este senhor, este jovem. Pai, abraça-o neste momento. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus maravilhoso, que a partir de hoje ele experimente uma nova vida. Pai, a Tua palavra diz que verdadeiramente, Isaías 53, verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as enfermidades, meu Deus. Nesse momento, qualquer pessoa que esteja enferma, desenganado pela medicina, me assistindo no leito de hospital, meu Deus, eu oro a Tua palavra. Eu oro a Tua palavra, está escrito, meu Deus, está escrito, a Tua palavra não volta vazia. Tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as enfermidades ficou na cruz. Eu profetizo e declaro, Senhor, um novo tempo na vida desta pessoa, esta pessoa ser sarada, ser curada. Ó Pai querido, Pai santo, verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as enfermidades e as
dores e levou sobre si. Pai, eu profetizo e declaro cura. Cura na alma, cura nos ossos, cura de qualquer tipo de enfermidade, depressão, toda situação, toda patologia, toda situação de vergonha, toda dores constantes nos ossos, na cabeça, eu profetizo desde o alto da cabeça até a sola dos pés, profetizo a cura, o milagre no nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Pai, eu declaro cura para todos que estão me assistindo nesse exato momento. Eu profetizo e declaro no nome de Jesus, seja curado, seja liberto para a honra e glória do nome do Senhor. E quem crê diz amém, amém, graças a Deus. Amém, amados? Coloque no comentário de onde você me assiste, coloque o seu testemunho. Amém? Você é curado para curar outras pessoas, você é sarado para sarar outras pessoas. Coloque no comentário aí da onde você me assiste, qual lugar do mundo e o milagre que você recebeu. Amém? Seu comentário aí é importante, outras pessoas vão ler e a fé da pessoa, a pessoa vai crer. Amém? Então você é curado para curar, você é sarado para sarar alguém, você é abençoado para abençoar alguém. É dando que se recebe. Dê seu testemunho. Fale do que Jesus fez na tua vida. Amém? Amados, se a mensagem foi relevante, não se esqueça de dar seu like. Nem quando você investe em alguém, Deus investe em você. Então, seja um membro desse canal, seja um patrocinador, seja um inscrito, você que não é inscrito, dê seu joinha, dê seu like, comente, compartilhe com novos hall de amizade, pessoas que você conhece. Amém? Fica à vontade, amém? Foi para isso que o Senhor nos escolheu, amém? Para nós levarmos as boas novas, boas notícias, amém? Deus não chama ninguém sem propósito, amém? É o propósito de Deus, o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo é de levar a vida. E como é que ele vai levar a vida? Através dos seus filhos, amém? Porque ele cura, para que aquela pessoa que foi curada vá testemunhar e outras pessoas sejam curadas. Ele sara, para que você sarado, você venha sarar outras pessoas. Amém? Então é importante esse intercâmbio. É importante, como ele diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Então é importante pregar o evangelho do reino. E o reino de Deus não é comida, nem é bebida. O reino de Deus é paz. Mesmo o mundo estando em guerra, o conflito, mas você, internamente, você está em paz. Amém? Amém, amados? Graça e paz.